Para mim, uma das parábolas mais bonitas e significativas de Jesus é a parábola do filho pródigo. Existe, obviamente, a interpretação convencional, mas também podemos olhar para a parábola de um ponto de vista diferente, talvez até mais rico. O que é a parábola do filho pródigo? O filho pródigo vivia num mundo de abundância e plenitude na casa do pai. E um dia ele decide deixar a casa do pai. E ele diz: pai, dê-me a minha herança, a parte que me pertence, que eu quero ir embora. E ele parte, ele abandona a vida de abundância e plenitude que ele tinha na casa do pai e vai para uma terra distante. E lá, livre, o filho pródigo começa a gastar sua herança com prazeres mundanos. E pouco tempo depois, uma grande fome se abate sobre a terra. E diante disso, obviamente, ele começa a passar necessidade. E sem recursos, o filho pródigo, então, procura por trabalho. Um fazendeiro dá um emprego para ele. E ele passa a cuidar dos porcos da fazenda. E ele cai em um desespero tão grande que, em certo momento, ele chega a invejar os próprios porcos. Essa é uma história intrigante. E o que será que Jesus verdadeiramente quis nos ensinar com essa história? Pense o seguinte: será que o filho pródigo não somos nós, eu e você? Nós nascemos à imagem e semelhança de Deus. E isso quer dizer que, em essência, nós somos divinos. Nós somos plenos, nós somos abundantes. Mas assim como o filho pródigo se separou da casa do pai, será que também nós não nos separamos da nossa essência, que é a nossa casa, a nossa origem? E o que seria a terra distante? A terra distante é a separação da nossa essência divina. Ou seja, nós nos afastamos da nossa origem. Nós gastamos a nossa herança, o poder divino de criar nossa realidade, na criação de um falso eu, que nos separa da nossa essência. E a grande fome vem em seguida, que é esse grande vazio, a sensação de não ser ninguém, a necessidade insaciável de nos tornar alguém. Ou seja, separados da nossa essência, sem saber quem verdadeiramente somos, sentindo esse vazio insaciável, nós investimos tudo o que temos agora na busca de coisas, de prazeres físicos, de prazeres mundanos. Para quê? Para satisfazer essa fome, esse vazio. Esquecidos da nossa origem, que é um lugar de plenitude e de abundância, nós começamos a mendigar migalhas de prazer, de aprovação, de segurança, de amor no mundo exterior. Porque perdemos a referência interna. E sem referência interna, porque não sabemos mais quem somos, nós começamos a nos comparar. E isso cria inveja, cria ressentimento. Essa é a realidade de muitos de nós, ou não? Nós vivemos amargurados, vivemos insatisfeitos, frustrados. E até que um dia o filho pródigo da história se lembra da abundância, da plenitude que existe na casa do pai. E ele começa a jornada de volta para a sua origem. E aí eu pergunto, será que essa também não é a nossa missão principal aqui na Terra? Reencontrar a conexão, reencontrar o elo perdido com a nossa essência, lembrar da nossa origem divina e voltar para ela? É interessante que quando o filho pródigo retorna ao pai,
o amor que ele encontra é ainda mais intenso e profundo do que quando ele partiu. Por quê? Porque o filho cumpriu sua missão. Ele recuperou um estágio que estava perdido. Sempre que a gente recupera algo que estava perdido, o nosso zelo, nosso apreço por isso também passa para um nível mais profundo. Quando a gente tem uma relação de amizade com uma pessoa, por exemplo, e quando essa pessoa vai embora, quando ela volta, esse reencontro se torna ainda mais profundo, ou não? Então parece-me que a jornada do filho pródigo é a jornada de cada um de nós. É uma jornada para dentro de nós, uma jornada da inconsciência para a consciência. Uma jornada que nos traz de volta de onde partimos, que é um estado de plenitude e de abundância. Não de plenitude e abundância no sentido externo, no sentido de ter coisas, isso não nos pode trazer a plenitude, mas como um estado de espírito interno, que se manifesta externamente. Uma jornada que nos revela que toda a satisfação que buscamos lá fora e que não encontramos, a não ser por breves momentos, que são, na verdade, uma ilusão, está dentro de nós. Tudo que buscamos fora está dentro. E essa jornada provavelmente representa um novo estágio da evolução humana, onde a compulsão por pensar, por julgar, por competir não está mais ali. Você vai perceber e agir através de uma consciência maior e não através do pensamento, através da mente. E isso é uma transformação inacreditável. Por quê? Porque ela representa o fim de tudo que nos impede de avançar, de seguir adiante no nosso processo de evolução. Ela é o fim de todos os nossos dramas, nossos medos, nossa insegurança, nossas crises no relacionamento. Ou seja, você desperta para a vida. Você se torna um ser de luz, alguém conectado em tempo integral ao que existe de mais sagrado em você. Eu quero que você pense sobre isso. E entenda, você não nasceu para sofrer, para viver na miséria ou na mediocridade. Você só precisa fazer a jornada do filho pródigo, isso é, voltar para a sua origem, para a sua essência. E se isso faz sentido para você, comente aqui embaixo e envie esse vídeo para pelo menos uma pessoa que você ama. E se você já me segue há mais tempo, deixe um hashtag Estou Presente nos comentários para saber que ainda estamos juntos. E estamos juntos.